Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida. Como vão os seus planos, como vão os seus sonhos? Quais são os prazeres da sua vida? O que realmente faz você investir o seu tempo? Onde você tem aplicado o seu recurso físico, financeiro? Onde você tem mais cuidado na sua vida? As pessoas hoje são muito ocupadas, correndo de um lado para o outro, levando e cuidando dos filhos, cuidando do trabalho. O trabalho está cada vez mais exigente, precisa se aperfeiçoar sempre. Mas eu quero fazer uma pergunta para você esta manhã. Você tem prazer na palavra de Deus? Você tem deleite na palavra de Deus? Às vezes nosso tempo passa, e passa rapidamente, e nós não olhamos para a palavra de Deus como deveríamos. E é interessante que a palavra de Deus nos dá aqui uma dica. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser extremamente abençoado e feliz? Salmo número 1, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. As pessoas, elas investem muito tempo em determinadas áreas, mas pouco tempo na palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que pode transportar você para a segurança em Cristo Jesus. É aquela que pode resgatar aquela pessoa que está perdida, e ela é encontrada pela palavra em Cristo Jesus. Será que não vale a pena você parar um tempo da sua vida, todos os dias, meditar na palavra do Senhor, ver aquilo que o Senhor tem para você, conhecer mais a Deus, conhecer mais os atributos de Deus? Deus é um Deus bom, Deus é um Deus amoroso, longânimo, é um Deus abençoador, é um Deus que quer restaurar vidas, é um Deus que ama tanto as pessoas que Ele enviou o seu Filho para resgatar todos aqueles que creem. Você já ouviu falar isso de Deus? Você tem sido assim zelosa com a palavra de Deus? Invista seu tempo na palavra do Senhor. Leia, tenha prazer, medite, pondere e aprenda mais de Deus, porque Ele é o único que pode transformar e restaurar vidas. Que Deus te abençoe durante essa sexta-feira e que você possa se encher do Espírito Santo. Eu quero conversar hoje com um grande amigo, Paulo Eduardo. Paulo, ele tem uma história. Ele nasceu num berço evangélico e ele acompanhou seu pai nas jornadas, nos tempos de oração, jejum, de pregação. E é muito interessante. Vamos conversar então com o Paulo Eduardo. Recebo hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Paulo Eduardo Rodrigues Júnior. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Paz do Senhor Pedro, obrigado pela oportunidade. Amém. Paulo, hoje você é um líder de células, hoje você é apaixonado por Jesus. Muito. Mas teve uma base na sua vida que foi uma educação cristã. Você nasceu num lar cristão. Graças a Deus, quando eu nasci, minha família já era toda convertida, né? A gente já tem, desde os meus bisavós, cheguei a conhecer eles, eles levaram os meus avós, os meus pais, e consequentemente nós estamos hoje na presença de Deus, e minhas filhas também estão na presença de Deus. E a sua infância foi uma infância diferente, porque normalmente numa família comum, numa família que não tem essa pegada com o cristianismo, o domingo é um dia de descanso, é um dia de lazer, é um dia de piscina, é um dia de churrasco de manhã, né? À tarde as pessoas já estão cansadas, vão deitar, mas a sua vida não era assim. Os domingos, mesmo dia de semana, você tinha que estar frequentando, né? Na verdade, ainda por ser filho de pastor, sempre foi mais pegado ainda, porque a gente estava sempre
desde cedo e à noite, então a gente não tinha muita chance de escapar, né? Uma coisa que eu lembro é que a gente sempre conversava com os nossos pais e falava assim, ó, nossos pais tiveram a oportunidade de escolher ser pastor, mas nós não escolhemos ser filho de pastor, a gente foi por consequência. Mas a gente foi muito feliz, cresceu, eu agradeço a Deus por ter tido esse ambiente dentro de casa. Porque às vezes até visita você tinha que fazer, né? Fazia, eu lembro que as primeiras visitas que eu fazia sozinho, culto nos lares, eu cheguei a fazer culto nos lares para a igreja. Com 13, 14 anos a gente fazia culto nos lares e corria atrás e estava sempre, a gente já pregava para os juniores, né? É claro que assim, não com toda aquela intensidade, mas a gente já estava na obra desde cedo. Agora, você chegava aí a lugares difíceis, lugares onde havia muito uso de drogas, lugares onde os lares eram lares assim desequilibrados. Você chegou assim a presenciar, a participar de cultos assim também? Então, Pedro, uma coisa que eu valorizo muito foi esse tipo de coisa que eu vi no começo, porque os meus pais, eu acho que um dos primeiros lugares que eu lembro que a gente foi era o bairro São José, que todo mundo chamava de Serrote. E era um lugar que, na época, era um lugar muito difícil, complicado. Tinha muito crime. Tinha muito crime, a gente via muita droga, muita gente carente. Era um lugar muito simples. Mas eu lembro que a gente ia de ônibus, não tinha carro naquela época, né? E nossos pais carregavam a gente no braço, corria de ônibus, descia longe. Tinha muita rua ali que era de barro. Aonde era o ponto de pregação, era uma ladeira inteirinha de barro. A gente dia de chuva tinha que ser pela fé. Dia de chuva, o sapato punha um saquinho e ia caminhando. E os pais com a gente no colo, para pregar o evangelho. Hoje as pessoas dizem assim, olha, eu não vou na escola bíblica porque tá frio, o tempo não está muito bom. E naquele tempo, então, tinha que ter um saquinho no pé. Tinha. Mas, Pedro, uma coisa que assim, eu lembro que me deixa muito feliz foi que eu presenciei milagres que hoje a gente vê muito pouco. Conta algum pra gente. Olha, eu vi muita gente deixar a muleta e sair andando. Eu vi gente entrar encurvada num lugar muito simples e receber oração, uma oração muito simples, muito direta. Que mostra que o poder vem de Deus. Que o poder vem de Deus. E vi gente encurvada endireitar a gente. Deus restaurou ali na sua frente, naquela dificuldade toda para pregar o evangelho, mas Deus restaurando. Restaurando. Eu vi gente sair da cadeira de roda na minha infância. Então, assim, a minha fé hoje é muito bem fundamentada e eu acredito que é o mesmo Deus, eu sei que Ele faz a mesma coisa, a gente vê pouco. Mas será que então Deus é o mesmo? Deus tem o poder para operar o mesmo. Por que está diminuindo? Será que o povo mudou? Não, a nossa fé. A nossa fé, eu falo por experiência própria, muitas das vezes as coisas do dia a dia vai fazendo a gente perder a nossa fé, o nosso... E Deus não mudou. Você acha que o povo de hoje colocaria saquinho para ir no culto? Nos pés? Não, é muito diferente. Você acha que o povo de hoje pegaria um circular para ir pregar o evangelho com os filhos no colo? Não, hoje... Assim, não é que não existam pessoas não, assim. Claro. Mas hoje isso é muito menor, o número de... Eu lembro que assim, a gente tinha, e quando a gente ia para esses lugares, os meus pais eles tinham uma situação financeira que não era ruim, mas não era tão boa também, mas a gente tinha uma situação boa. Então assim, a gente não precisava ir nesses lugares, mas eu via que o meu pai e a minha mãe faziam aquilo por amor, por aquelas pessoas que estavam lá. A gente subia a ladeira, subia 30, 40 crianças atrás da gente, correndo, pelo jeito que a gente tratava eles. Eles amavam aquele trabalho de ser bem cuidado. Agora, Paulo, hoje as pessoas estão muito frágeis, né? Porque a caminhada cristã é uma caminhada de renúncia. Com certeza. Quando Jesus Cristo, a pessoa queria seguir Jesus Cristo, ele falou, olha, eu acho que você deve ponderar, porque as raposas têm seus covis, não é verdade? Com certeza. E o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça. Então, hoje se prega um evangelho muito light, né? Eu chamo de evangelho adocicado. Olha, vem para Jesus, que é tudo uma boa, tal, mas não é assim. A salvação, que é o melhor de ir para Jesus, não é? Porque você tem garantido a vida na eternidade. Mas não assegura que você não tenha problemas, que você vai ter excesso de dinheiro. Você não tem excesso de dinheiro, né? Não. Às vezes até falta um pouquinho. Até falta.
Mas a nossa segurança está em Cristo Jesus. Eu amo Jesus Cristo não pelo que Ele faz por mim, não pelo que Ele me dá. Eu amo Jesus Cristo pelo que Ele é para mim. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele transformou, hoje, nas células que a gente trabalha, a gente vê famílias aí que estão destruídas, onde famílias estão separando, onde famílias totalmente desestruturadas. E assim, eu nunca vi isso dentro da minha família. Eu não sei o que é ver meu pai querendo separar da minha mãe. Eu não sei o que é ver faltar comida dentro de casa, ou uma família totalmente desestruturada por droga, por bebida, esse tipo de coisa. Eu não sei o que é viver isso. E só isso que Deus fez para mim já é o bastante para mim servir Ele com amor. Quando seu pai esteve aqui, pastor Paulo, Uhum. ele falou que ele tinha um salário bom e ele teve chamado pastoral, ele aceitou o desafio e ele nunca faltou nada em casa. Não, mas não. ele teve que baixar o padrão. É a época dos tarecos que a gente falou. E isso é muito interessante. Baixar o padrão por Cristo Jesus. Vale a pena isso, Paulo? Vale a pena, Pedro. Pedro, eu sei que a gente às vezes precisa de algum conforto, dar algum conforto para nossa família. A gente quer, né? Pelo A menos. gente quer, a gente busca sempre isso. Mas isso tem que ser secundário. O nosso amor pelas almas, pelo reino de Deus, tem que ser maior do que tudo isso. Tem que superar esse tipo de coisa. Agora, Paulo, depois dessa caminhada, hoje você trabalha por conta? Graças a Deus. Porque quando você trabalhava de empregado, você não tinha horário para servir o Senhor. Uhum. E eu lembro quando a gente estava conversando e você falou, eu vou trabalhar por conta, talvez eu vou passar mais apertos, mas eu estou sem tempo para servir o Senhor e para dar para a minha família também. Com certeza. Você fez essa opção hoje, analisando, valeu a pena? Pedro, valeu muito a pena. E assim, eu tenho aprendido principalmente nos últimos meses, que quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha para a gente. Então muitas vezes a gente fica gastando a nossa vida. Quando eu tiver uma vida estável, quando tiver tudo caminhando bem, quando eu tiver dinheiro no bolso, aí eu vou dar mais tempo para a obra. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se você não se disponibilizar a fazer isso agora... Eu sempre tenho uma posição assim. As pessoas às vezes me falam isso também. Se eu tivesse 10 mil, eu queria tirar 1.000 e dar dízimo na igreja. Se ele tem dificuldade de dar dízimo de 788, que são R$ 78,80, você nunca vai dar o dízimo de R$ 1.000. Com certeza. Nunca vai dar. Com porque certeza. o seu coração é preso em pouca coisa. Se você tiver muito, ele vai ser mais preso ainda, né? Eu, durante um tempo, já trabalhando por conta própria, e a gente passou algum tempo de muita dificuldade e eu não conseguia tirar um salário ou uma renda para mim, uma retirada. E mesmo assim, eu mantive meu dízimo, porque eu acredito que é um compromisso meu com Deus e que Deus vai suprir as Deus não precisa de necessidades. dinheiro, né? Não. É a minha atitude. É a a sua atitude. É o seu coração que oferta, né? Com certeza. Paulo, você foi privado então de estar nos domingos com a galera, você foi privado de ir no jogo de bola com a galera. Hoje, analisando, valeu a pena? Pedro, valeu. Eu tive todo tipo de alegria. Não é porque às vezes a gente fala assim, eu me privei disso por ser filho de pastor. Não. Eu tive muita alegria. Eu fui muito a parque, eu me diverti. Viu os milagres? Vi os milagres, vi de tudo. E eu tive os dois lados. Eu vivi toda a alegria que um jovem pode viver normalmente e vivi os milagres de Deus na minha vida, na minha família. Nunca precisou da droga, da bebida? Pedro, em algum momento da minha vida, eu me afastei. Você se afastou? Eu me afastei. Eu continuei frequentando a igreja. Mas com um pé dentro da igreja e um pé no mundo pé por um no período. Mundo. Eu fui conhecer o mundo, eu procurei conhecer tudo aquilo, porque por curiosidade, a gente nasce na igreja, não tem acesso, não sabe o que tem lá fora. Mas eu procurei conhecer tudo isso. E tomou uma decisão. E tomei uma decisão. Não vale a pena. Não vale a pena. Não estava perdendo nada. Não estava perdendo nada. E hoje, com certeza. Quando você vê a sua família dentro da igreja, você tem quantos filhos? 2 filhas. 2 filhas. Qual a idade? Uma de 10 e uma de 6. Fez 6 aninhos a semana. Aninhos. Quando você vê suas filhas ali no teatro da igreja, louvando, se ajoelhando durante uma oração, o que passa no seu coração, Paulo? Pedro, assim, é tudo que uma construção que veio da minha família muito tempo atrás. E assim,
A gente hoje trabalha por ter, pelas células, está buscando gente fora da igreja, a gente vê famílias desestruturadas, como eu te falei. E aí quando eu vejo as minhas filhas na presença de Deus, querendo ser líder de célula, querendo crescer, trazendo gente, eu sei que isso é o mais precioso. É paixão por almas. Paixão por almas. Isso é precioso, não tem o que me paga isso. Agora, Paulo, hoje eu saio muito, eu vejo nos bares, o casal sai e leva seus filhinhos ali, fica ali numa rodada de bebida. Por enquanto eles colocam uma Coca-Cola, um Guaraná ali, um suco. Mas esses filhos estão alimentando de um posicionamento que eles vão querer mais tarde, né? Eu acredito assim, hoje a gente tem uma base para ser cristão, pelo que os nossos pais fizeram, apresentaram para a gente. Os meus pais deram o melhor ensino na presença de Deus. O exemplo. A melhor pregação é sem palavras, né? A melhor pregação é as nossas atitudes, é sem palavras. É isso que meu pai sempre ensinou para a gente. Então, assim, hoje, às vezes os pais acham que é uma coisa simples, beber na frente dos filhos ou fazer alguma coisa de errado na frente dos filhos, mas o nosso exemplo fala muito mais alto. Né? Às vezes eu converso com muitos pais, às vezes falo assim, nossa, eu não entendo por que meu filho, hoje com 16, 17 anos, chega bêbado em casa. Mas às vezes é reflexo de coisas que ele viu dentro de casa. Até aquele social, né? Até aquele social. Que eu sou contra totalmente, no sentido, o país é livre, você pode fazer o que quiser. Claro. Mas eu sou contra esse exemplo do social dentro de casa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, Paulo? A gente tem que alicerçar a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus. Com certeza. Ô Paulo, eu queria agradecer muito. Amém. Pelo teu carinho, pelo teu aceitar do convite. Que Deus continue usando a sua vida, que você continue sendo apaixonado por vidas, que a sua empresa, ela nunca roube do seu tempo do Senhor. Amém. Que você sempre saiba, né, a hora de dizer não, esse tempo é do Senhor. E que suas filhas, a sua família prospere cada vez mais. Amém. Eu aceito a bênção em nome de Jesus. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de 30 segundos. Queria falar para você que tem construído a sua vida aqui, se você tivesse uma sentença de morte, se alguém lhe declarasse, olha, você vai morrer, como um médico chegando para um paciente e falasse, olha, lhe restam 5 dias de vida ou 1 mês de vida, o que passaria no seu coração? As pessoas hoje estão vivendo como se fossem viver por toda a eternidade. O dia da nossa morte nunca vai chegar. Talvez passe isso também no seu pensamento. Ou talvez você tenha uma idade muito privilegiada e você diz, olha, isso aí eu penso depois, porque eu ainda sou muito jovem, eu ainda tenho muito vigor, a minha saúde é de ferro, os meus exames apontam que eu estou muito bem cuidado. Talvez você não esteja pensando. Mas se Jesus te chamar hoje, o que você vai falar da sua caminhada? Como você definiria a sua caminhada? E quando Paulo fala para Timóteo, e quando Paulo alerta Timóteo de como ele deveria pastorear a igreja, a primeira coisa que ele fala, que eu quero ler aqui agora, capítulo 4 de 2 Timóteo, a partir do versículo de número 6. Diz a palavra do Senhor: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.
Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos a quantos esperam e amam a sua vinda. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, ela vem para mudar a nossa história. Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra é rocha segura. E eu quero abençoar essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder do Evangelho, que ela seja ministrada hoje com o teu amor, com o teu cuidado, Senhor Deus, mas com tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nesse coração, Senhor Deus. Vem com o teu poder e faz um milagre nesse programa hoje, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. A humanidade caminha e caminha como que se Jesus não voltasse, nunca mais. A humanidade caminha tentando agradar o seu próprio ventre. E a palavra de Paulo aqui para Timóteo, ela quer dizer: cumpre o teu ministério, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Talvez esse texto seja esquecido nas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, porque crente tem aflição, crente passa por problemas de saúde, crente passa por problemas depressivos, crente tem problema com os filhos? Sim, tem. E tem aflições, e tem perseguições, e elas têm se aumentado, eu não sei se vocês notam, mas elas têm aumentado. Mas Paulo dá uma palavra forte para ele: tu, porém, sê sóbrio, não caia em contos, não caia em fábulas, não caia em doutrinas que não vêm da palavra do Senhor, que estão sendo manipuladas por homens. Sê sóbrio na sua caminhada, olhe para Cristo Jesus, seja vigoroso no seu perfil de cristão, não vacile. E ele continua falando: suporta as aflições. Você pode pensar que na vida de um cristão não existe lutas, mas existem sim, e elas até aumentam. Elas até aumentam, porque quando você vai para Cristo Jesus, você mexe com o império das trevas. Você vai ter perseguição, você vai ter uma oposição mais acirrada. Mas não desista. Faze o trabalho do evangelista e cumpre totalmente até o final o seu ministério. É interessante isso. Nós estamos vivendo num tempo em que o nosso ego tem que ser preenchido. Nós temos que investir muito dinheiro em viagens, investir muito dinheiro em lazer, investir muito dinheiro em refeições, talvez, muito aprimoradas, mas nós esquecemos de cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós. Primeiro, ide, fale do Evangelho, discipule pessoas. Segundo, não abandone seu ministério, cumpre-o totalmente até o final. Porque o ministério quem nos dá é Cristo Jesus e só Ele pode tirar. E esta palavra vem porque Paulo está aproximando da sua morte. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, por sacrifício, por gordura derramada por cima do sacrifício. Paulo está dizendo: a minha morte já está determinada, é logo, é a seguir. Agora, se você recebesse uma sentença dessa, se Deus revelasse o dia da sua morte, o que você iria fazer? Você iria mudar o seu jeito de ser? Você iria, eu iria orar, eu iria ler a Bíblia, porque você não tem lido, você não tem orado? Essa palavra vem trazer para nós um alerta. Amanhã, eu e você podemos não estar mais aqui. Talvez hoje ainda, não sei, só Deus sabe. Mas o que você tem preparado? Olha para aqui, Paulo, ele declara o final da vida dele. Olha a palavra que ele dá: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Qual o combate que Paulo combateu? O do Senhor. A luta que ele lutou foram as lutas que o Senhor permitiu para ele. Paulo, ele ia numa cidade pregar, lá ele apanhava, ou era apedrejado, ou tinha que fugir. Paulo não parava de pregar o Evangelho. Paulo ia para outra cidade, lá apanhava de novo, posava na cadeia, pregando o Evangelho. Paulo, ele combateu o bom combate. Você pode estar muito bem sucedido na sua vida empresarial, mas e na sua vida espiritual, e no ministério que Deus tem para você? Todo que é salvo verdadeiramente tem um ministério de Deus na vida.
o que você tem feito da sua vida, o que você tem usado da sua vida para o reino de Deus. As pessoas, às vezes, elas querem tratar o reino de Deus apenas como uma esmola. Olha, eu já fui à igreja uma vez por semana, olha, eu dei aqui uma cesta básica, eu fiz isso. Para com isso. Aqui fala de dar uma vida, de dar o melhor, de dar tudo para o Senhor Jesus. O meu coração, o meu vigor, tudo tem que ser do Senhor Jesus Cristo. E ele, então, ele pode falar, combati o bom combate. Qual combate que você está combatendo? Só as coisas do mundo? Não é o bom combate. O bom combate é aquele que o Senhor preparou para você. Completei a carreira. As pessoas têm abandonado a igreja do Senhor. As pessoas têm abandonado o ministério sem a permissão do Senhor. Olha, está muito difícil, eu vou embora, vai embora. Não, Deus te chamou para completar, Deus te chamou para ir até o final. É um privilégio servir ao Senhor. Você precisa parar de ser vítima, sirva ao Senhor. Eu não vou mais na igreja porque fulano não olhou, porque fulano me deu um abraço, porque fulano... Para, isso é coisa de Satanás. Você precisa se agarrar em Deus. Eu vou na igreja, apesar dessas pessoas, porque Jesus Cristo é o meu Senhor, e a ordem dele é para que eu ame essas pessoas e as suporte em amor. E suportar quer dizer carregar. Então você precisa entender, você não pode desanimar no seu ministério. Você precisa continuar, você precisa realmente ter essa determinação no seu coração. Eu vou adiante. Guardei a fé. Paulo não se desviou do caminho. Paulo, ele caminhou toda a sua jornada após a sua conversão em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha uma certeza, eu vou morrer um dia, mas eu vou morar com o Senhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você já tem essa confiança? Você já está apegado com Deus a tal ponto de dizer, Senhor, a minha vida aqui é para teu louvor, e o dia que o Senhor quiser me chamar, eu estou pronto para ir para os teus braços. E ele termina agora, já a coroa da justiça me está guardada. Olha que maravilha, ele tem certeza, coroa se coloca em vitorioso, não é? A coroa da justiça, o Senhor Jesus, reto juiz, o único que faz justiça realmente, ele preparou para mim uma coroa. Isso vai, o quê? Testificar que a minha vitória em Cristo Jesus está consumada. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Você já entregou toda a sua vida a Cristo Jesus? Você pode ser participante de uma igreja durante todos os anos da sua vida, mas se você não tiver um encontro real e pessoal com Cristo Jesus, você vai morrer e vai perecer nas trevas. Jesus é o único que pode mudar vidas. E ele termina dizendo, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, olha para você ver, a notícia é para mim e para você também a todos quantos amam a sua vinda. As pessoas estão apaixonadas pelos recursos desse mundo. Esse mundo tem crescido muito na ciência, na tecnologia, e as pessoas estão gastando todo o seu dinheiro investindo aqui. Mas você precisa amar a vinda do Senhor. Você precisa sonhar com a vinda do Senhor. Você precisa entender, Jesus vai voltar da maneira como subiu por entre as nuvens para buscar a sua igreja imaculada, santa e perfeita. Você já aceitou Jesus como Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados? Hoje é dia de salvação. Você precisa amar a vinda do Senhor, porque essa mesma coroa de Paulo é para você também, para você que realmente ama Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja inspiração para a sua vida. Senhor Deus, muito obrigado por esta vida que assiste o programa Restaurando Vidas. Senhor Deus, Tu conheces esse coração, Tu conheces as suas necessidades, Tu conheces as fragilidades desse coração. Em nome do Senhor Jesus, derrama um milagre sobre essa vida, a transformação que só o Senhor pode fazer. Senhor Deus, Tu és o único que restaura vidas. Faz um milagre aqui, Senhor Deus. Opera nessa vida. Opera o Teu cuidado e o Teu amor. Eu abençoo cada uma dessas pessoas que assistem ao programa Restaurando Vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Busque uma igreja perto da sua casa, onde o Evangelho é pregado com seriedade. Ame o Senhor Jesus. Ame a sua vinda, porque Ele está voltando. E todo o que nele crê será salvo. O que não crê já está condenado. Creia, Ele te ama. E te ama de maneira extraordinária. E você será feliz com Cristo Jesus.
Eu te abençoo em nome dele. Amém. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.